vamos para mais uma aula de geografia. Hoje a gente vai abordar a temática dinâmicas demográficas, que vai trazer aí um panorama generalizado a respeito do conteúdo população. Tá? Esse conteúdo é bastante recorrente nos vestibulares. A minha sugestão é que você não fique só assistindo, você faça suas anotações, anote tópico por tópico todas as informações para que você consiga fixar melhor os conteúdos. Começando então aqui o material, acompanhando aí o slide, eu trago para vocês um planisfério com a distribuição da população pelo espaço geográfico mundial. Tá? Então, o que é que a gente começa a observar? Geralmente, nas provas de vestibulares, sempre questões relacionadas a populações vêm acompanhada de um mapa, para você analisar a distribuição da população, vem acompanhado de uma pirâmide etária. Então, são imagens recorrentes que aparecem nos vestibulares que você precisa ter essa compreensão e saber identificá-la e interpretar também. Tá bom? Então, vamos começar aqui com esse planisfério. Esse planisfério que mostra a distribuição da população mundial pelo território. Tá bom? Então, o que é que a gente vai observar a partir daí? Alguns países, como os países europeus, possuem pequena extensão territorial. Tá? Então, são países muito populosos, justamente em virtude do pequeno espaço do tamanho do seu território. Então, a gente observa aí nesse espaço do continente europeu, tá bom? Nesse espaço do continente europeu, onde aparece aí para vocês, ó, por exemplo, Londres, Paris, Madrid, que são algumas capitais do continente europeu, você pode observar que ele está com a tonalidade vermelho. Né? Então, essa tonalidade no mapa, quando aparece assim com a cor mais vermelha, significa que a densidade demográfica nessas áreas é maior. Professora, mas o que é densidade demográfica? Densidade demográfica é um dos conceitos... Tá? É um dos conceitos da geografia quando a gente vai tratar de populações. Então, vocês precisam saber o que é densidade demográfica. A densidade demográfica é a distribuição da população por um território por quilômetro quadrado. Quantos habitantes tem por quilômetro quadrado? Tá? Então, como é que a gente vai observar isso analisando o mapa? Todo o mapa planisfério de análise populacional, ele vem com uma legenda. Então, observa o que tem na legenda, as cores e os significados das cores da legenda. Tá? Se for um mapa colorido, vai vir, obviamente, mais fácil de você interpretar. Mas, geralmente, nas questões de vestibulares, as provas vêm preto e branco. Portanto, a tonalidade que vai aparecer aí nessa legenda também vai variar do preto até o branco. Tá? Tonalidades mais cinzas também. Então, o que é que a gente observa? Os países mais populosos do mundo. Os continentes mais populosos do mundo também. A gente pode notar, por exemplo, que os espaços localizados no litoral são que aparecem aí nesse mapa com as cores mais escuras. Por quê que essas áreas aí são mais populosas? As áreas voltadas para o litoral são as áreas mais populosas. Podem observar, em todo o planisfério, as áreas litorâneas possuem maior densidade demográfica, ou seja, maior quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Então, densidade demográfica é igual a habitantes por quilômetro quadrado. Tá bom? Não esqueçam disso aí. Como é que a gente sabe essa questão de como se calcula uma densidade demográfica? Eu vou precisar calcular uma densidade demográfica numa prova de vestibular? Talvez não. A gente sabe muito bem que o Enem ele é contextualizado, ele é interdisciplinar. Então, pode ser que caia um mapa de densidade demográfica para você fazer um cálculo, para você chegar a esse resultado aí. Porém, é algo assim que não costuma muito aparecer nos vestibulares os cálculos em torno de densidade demográfica. Porém, é importante que você saiba como chegar nesse cálculo, tá bom? A gente vai fazer o quê? Para você chegar na densidade demográfica de um lugar, você precisa saber o tamanho do território e a sua população absoluta. Porque, a partir daí, da população absoluta, o que é a população absoluta? É o total geral de habitantes daquele determinado país. É a população absoluta. Certo? Então, o que é que acontece? Temos aqui a população absoluta, que vai ser dividida pela área ocupada. Tá? Então, a área ocupada por aqueles indivíduos naquele determinado território vai ser dividido pelo número populacional absoluto, o número total de habitantes. Então, coloca aí, ó, área ocupada. Certo? Então, esse cálculo aqui, área ocupada por população absoluta, essa divisão vai dar a densidade demográfica, tá bom?
Densidade demográfica é a mesma coisa que população relativa. Esses dois termos significam a mesma coisa. População relativa. Que daqui a pouco eu vou trazer para vocês mais outros conceitos usados na geografia para a gente trabalhar população. Mas, basicamente, para a gente entender esse mapa, aí você precisa saber esses conceitos aqui. O que é uma densidade demográfica, quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Como é que eu chego nesses dados aí, nessa informação? É dividido o número da população absoluta, que é o total geral de habitantes de um lugar. Se você não sabe o que significa população absoluta, anota, para você depois retomar e fazer uma revisãozinha dessa matéria. Dividido pela área ocupada, que é pelo tamanho do território. Essa divisão vai dar o resultado população relativa. População relativa é a mesma coisa que densidade demográfica. Esses dois termos têm o mesmo significado. Mas agora vamos entender por que é que a maior parte da população mundial se concentra nos litorais, tá bom? Então, olha só, a gente percebe ali no planisfério, o litoral do Oceano Índico bastante populoso, a gente percebe ali no planisfério o litoral da América do Norte, da América Central, da América do Sul, todos os continentes a gente percebe uma densidade demográfica maior no litoral. Por quê? A gente sabe que na época do povoamento desses territórios aí, o processo de ocupação ele se deu através do litoral. A gente só não vai generalizar quando se trata ali, por exemplo, do continente europeu, na divisa entre o continente europeu com o Oriente Médio, que já faz parte do continente asiático. Por quê? Porque eram povos que já viviam num processo migratório muito intenso ali entre eles. Portanto, a gente já percebe uma distribuição populacional maior no território europeu e também em parte do território asiático. A gente já percebe uma distribuição mais dinâmica, mais espalhada pelo território. Tá? Justamente em virtude desse processo aí que existia de anexação territorial, de dominação de territórios. Tudo isso aí favoreceu essa distribuição maior. Só lembrando que os países europeus possuem pequenas extensões territoriais. Tem estados aqui no Brasil que são maiores do que países europeus. Né? Então, assim, países relativamente pequenos e população bem distribuída pelo território. Por isso que a densidade demográfica desses países vai ser sempre maior. Tá? Então, a densidade demográfica vai depender da quantidade de habitantes do lugar, mas também vai depender do tamanho da área ocupada. Não vai ter, por exemplo, o Brasil nunca vai ter uma densidade demográfica igual à Itália, igual à Alemanha. Por quê? O tamanho do território brasileiro é muito maior do que o tamanho do território desses países aí que eu mencionei para vocês. Tá bom? Então, eu coloquei aí no slide também esse exemplo. Densidade demográfica, quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, igual população absoluta dividido pela área, tá bom? Não esqueça disso aí. Na sequência, eu trago para você uma curiosidade. Qual curiosidade? 70% da população mundial concentra-se nas áreas temperadas do globo. Como assim nas áreas temperadas do globo? Você vai precisar lembrar, você vai precisar relembrar aquela aulinha sobre as zonas térmicas, tá? A distribuição da população pelo espaço geográfico mundial. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui nesse espacinho. Consigo sim. O que é que a gente vai lembrar? A gente vai lembrar que o planeta ele está dividido em zonas térmicas, tá? Então, o que é que a gente vai lembrar? Observa aí, no seu slide tem esse planisfério. O que é que eu preciso lembrar? Existem duas zonas térmicas extremamente frias, que são as zonas polares. Zona polar norte, que fica no círculo polar ártico, e zona polar sul, que fica no círculo polar antártico, não é isso? Essas áreas, gente, são áreas de repulsão populacional. Professor, o que é repulsão populacional? São fatores que afastam as pessoas daquele lugar, porque são lugares difíceis de sobreviver. São lugares congelados, extremamente frios, temperaturas abaixo de zero. E isso atrapalha muito a questão da distribuição da população pelo território. Isso dificulta a sobrevivência de pessoas nesses lugares. Portanto, essas áreas extremas aqui, ó, círculo polar ártico, círculo polar antártico ou zonas polares, são áreas de baixa densidade demográfica. A maioria da população mundial foge dessas áreas, não quer nem chegar perto dessas áreas aí, justamente em virtude dessa dificuldade climática que existe lá, dessa extremidade climática. Tá? Então, nós temos aqui zona polar
norte e nós temos aqui a zona polar sul, certo? Círculo polar ártico, círculo polar antártico, duas áreas congeladas. Nós temos também as zonas temperadas, que são as áreas justamente mais populosas do planeta. Então, nós temos a zona temperada norte e temos aqui a zona temperada sul, ok? São as áreas mais populosas por quê? Por que 70% da população mundial se concentra nessas zonas temperadas do hemisfério norte, certo? A maior parte da população mundial se concentra aqui, ó. Zonas temperadas do hemisfério norte. Lembrando que a nossa querida linha do Equador é que divide o planisfério, aí divide o planeta em hemisfério norte, é tudo que está acima da linha do Equador, hemisfério sul, tudo que está abaixo da linha do Equador. Isso aí vocês sabem com certeza. Mas é o que eu quero lembrar para vocês. Por que a população mundial se concentra mais na zona temperada norte? Nós temos aqui o continente europeu, certo? Nós temos aqui o continente europeu, nós temos aqui o continente asiático, nós temos aqui também a América do Norte, certo? São os países, então, as áreas de países, grupos de países mais populosos do mundo, tá? Então, a maior parte da população se concentra nessa área ali, em virtude de uma série de fatores, principalmente climáticos. As zonas temperadas, elas possuem temperaturas mais equilibradas, as 4 estações do ano bem definidas. Então, o que acontece a partir disso aí? Na época do verão vai ser a época mais quente, na época do inverno vai ser a época mais fria, podendo nevar, tá? Outono, primavera, temperaturas amenas, equilibradas, agradáveis. Isso faz com que seja um fator de atração populacional. Observe que eu coloquei aqui para vocês 2 termos que eu já citei. Fator de atração. Estou falando de quê? Estou falando de dinâmica populacional, movimentos populacionais. Tá? E fator de repulsão. Fator de atração, obviamente, é aquilo que faz com que as pessoas queiram viver naquele lugar. Vários fatores podem levar isso aí, tá bom? Que eu vou abordar nos próximos slides. Porém, gente, nós temos aqui, ó, América do Norte, continente europeu, continente asiático. Tá? Obviamente, parte desse território aqui vai entrar um pouquinho para a área dos trópicos, no continente asiático, mas a maior parte das terras fica na zona temperada norte. São as áreas mais populosas do mundo, primeiro por fatores climáticos, temperaturas agradáveis durante o ano inteiro, ou equilibradas, melhor dizendo, durante o ano inteiro. E temos também a questão da grande abundância de rios, isso também é um fator de atração. Tá? A presença de rios faz com que as pessoas se fixem no lugar por uma necessidade também de sobrevivência. Outro fator, terras planas, áreas de terras planas também é um fator de atração populacional. Então, vai tomando nota nisso aí. Já citei 3 fatores, daqui a pouco eu cito mais. Tá? Então, essas áreas aqui, zona temperada norte, é justamente a área mais habitada do planeta. 70% da população mundial ocupa essa área aí, essa faixa da zona temperada norte. Zona temperada sul tem poucas áreas continentais, por isso que ela não tem tanta quantidade de habitantes quanto a zona temperada norte. Se você observar no planisfério, você vai ver que aqui nós temos o finalzinho da América do Sul, tá? Então, aqui nós vamos ter um pedaço do continente africano, aqui nós vamos ter parte da Oceania. Então, o que acontece? São áreas com pouca extensão territorial, então também são áreas pouco populosas, tá bom? Porém, essa parte aqui do hemisfério norte é muito populosa. Temos aqui na parte central uma zona chamada intertropical. Por que intertropical? Porque ela está entre os trópicos. Ela está entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, tá? Então, é uma faixa que a gente chama de intertropical. Intertropical porque está entre os trópicos. Porém, você pode chamar também de tropical norte, porque está acima da linha do Equador. Tropical sul, porque vai estar abaixo da linha do Equador. Também pode chamar assim de maneira separada também. Nós, aqui do território brasileiro, ocupamos essa área aqui. Só um pedacinho do território brasileiro está aqui na zona temperada sul, que é o território da região sul do Brasil. Nós temos aí todo o território do Rio Grande do Sul, todo o território de Santa Catarina e um pedaço do Paraná, dentro dessa faixa aqui da zona temperada sul.
Mas o que é que a gente percebe? Aqui no território brasileiro, a dinâmica populacional, se você observar novamente o planisfério lá com a distribuição populacional, você vai perceber que a maior parte da população do Brasil se concentra no litoral. Em virtude de quê? Em virtude de uma época chamada ocupação territorial, colonização, que começou pelo litoral. Tá? A colonização do Brasil começou pelo litoral. A parte ocupada inicialmente foi o litoral. Foram ali também que surgiram os primeiros núcleos populacionais, as primeiras vilas, as primeiras cidades. É hoje onde se localizam as principais capitais do nosso território. Também estão ali na faixa litorânea do Brasil. Por isso, aqui a gente tem a área mais populosa também na faixa litorânea. Tá? Não é só uma questão climática, não. Aqui é uma questão de povoamento. Então, já é outro fator de dinâmica populacional. O modelo de povoamento, como ele começa? Ele começou pelo litoral. Por quê? Porque os navegadores portugueses, né, os desbravadores portugueses, vieram através de embarcações, aportaram no litoral do sul da Bahia, e ali eles começaram o processo de povoamento desse território. Tá? Então, ele começou ali, se desenvolveu inicialmente com a retirada do pau-brasil, depois veio outro ciclo econômico, que foi o da cana-de-açúcar, tudo ali no litoral. Tá? Depois, com as expedições bandeirantes, as entradas, foi que foram adentrando para o interior do território, com as necessidades de ocupação do interior, para encontrar novas fontes de lucro. Tá bom? Então, precisa lembrar desse processo histórico, professora, para trabalhar a população? Precisa. Por quê? É indispensável que você conheça esse processo histórico para você entender a distribuição populacional. Aqui no Brasil, nós temos áreas de vazios demográficos. O que é um vazio demográfico? A área com poucas populações, poucos habitantes por quilômetro quadrado. Quando a gente vai analisar um mapa demográfico do Brasil, no geral, a gente vai perceber que tem áreas com menos população, menos habitantes por quilômetro quadrado. Essas áreas são as áreas florestadas, tá? Essas áreas é onde ocorre também o clima semiárido, certo? Então, são áreas ali onde a dificuldade de ocupação ela é maior. Por isso que ela vai estar com menos habitantes por quilômetro quadrado. Porque a população vai se distribuir pelo território de acordo com as suas necessidades de sobrevivência e as possibilidades de desenvolvimento de atividades econômicas também. Coloquem isso aí, anotem isso aí, tá? Se distribuem de acordo com as necessidades de sobrevivência e também de acordo com a possibilidade, o desenvolvimento de atividades econômicas. Onde tem mais geração de emprego, vai ter mais população. É nesse sentido que eu estou me referindo aqui para vocês. Na sequência, gente, eu trago aqui para vocês causas da distribuição populacional. Já citei alguns fatores de atração, já citei alguns fatores de repulsão, mas nesse slide aí eu vou trazer para vocês mais alguns. Por exemplo, os fatores eles podem ser de ordem natural ou podem ser de ordem socioeconômica. Tá? Então, o que atrai a população para um lugar é o mesmo motivo que afasta a população daquele lugar. Como assim, professora? Se os fatores de atração giram em torno de climas agradáveis, solos férteis, terrenos planos, proximidade de rios e também do litoral, são fatores de atração, fatores naturais de atração, o oposto disso aí vai ser o fator de repulsão. Tá? Lembrando que fator de atração é aquilo que atrai a população para viver no território, fator de repulsão é aquilo que afasta a população, que impede a população de viver ali. Por exemplo, uma área de clima desértico, tá? Deserto do Saara, Kalahari, Namíbia, né, que são os 3 desertos africanos. São áreas com menor densidade demográfica, justamente devido a essa extremidade climática. Tá? Então, isso é um fator de repulsão. Climas extremos. Tratei aqui também dos climas polares, ó, polar norte e polar sul. São 2 áreas também de repulsão, por conta do fator natural, climático. A área de repulsão, porque são áreas muito frias. Então, áreas desérticas, áreas muito frias, áreas de relevo montanhoso, tá? São algumas das características de fatores de repulsão, fatores que afastam a população daquele determinado lugar. E o que é que nós temos a partir daí? Fatores socioeconômicos também podem ser fatores de atração ou de repulsão. Por quê? A gente tem um fator socioeconômico chamado emprego, geração de emprego.
Obviamente, as áreas que oferecem setor industrial moderno, muito comércio, tá? São áreas de atração populacional. Por quê? Porque geram mais emprego. Obviamente, um fator de repulsão vai ser a falta do emprego no lugar. A atração a grande oferta de emprego e de repulsão vai ser a falta de empregos. Coisa muito comum aqui no Nordeste do Brasil até bem pouco tempo. Até hoje ainda a situação está bastante difícil. A gente tem enfrentado desde 2014 sucessivos períodos de crises econômicas. Então isso vem dificultando bastante essa questão da geração de empregos aqui no nosso território, aqui no Nordeste. E o que é que acontece? A população tende a migrar para áreas que ofereçam melhores condições de emprego. Então, um fator de atração vai ser essas cidades. Quais são essas cidades aqui no Brasil? A gente tem a região sudeste. Né? As pessoas elas têm no imaginário delas que o sudeste é uma área mais desenvolvida, é uma área mais tecnológica, é onde estão as principais cidades do país, onde concentra-se o poder econômico do país. Aí, então, as pessoas saem daqui do Nordeste, levas de imigrantes aqui do Nordeste, há muitas décadas que isso é feito, levas de imigrantes do Nordeste se deslocam para o Sudeste do Brasil, para poder procurar condições de vida melhor. Quando a gente for tratar do contexto de migração, eu vou me aprofundar mais nisso aí. Mas isso é um fator de atração para o Sudeste e repulsão em relação ao Nordeste. Menos oportunidades de emprego no Nordeste, mais oportunidades de emprego no Sudeste. Tendência demográfica, sair do Nordeste para uma área que ofereça empregos. Tá? Isso é muito comum aqui no nosso território, na região Nordeste do Brasil. Outro fator socioeconômico importante é a questão da infraestrutura. Gente, quando a gente fala de infraestrutura, a gente não fala só de rede de estradas, presença de portos e aeroportos. A gente se refere também à disponibilidade de condições de moradia, de saúde, de educação. Tudo isso gira em torno de uma infraestrutura necessária para a sobrevivência da população no lugar. Tá? Então, um lugar que falta, que carece disso aí, que é carente disso, vai ser uma área de repulsão. Um lugar que oferece tudo isso aí vai ser um espaço de atração. Tá? Populacional. Outra questão é a ausência de conflitos. Nós temos territórios, por exemplo, o Brasil, a gente não percebe conflitos armados, guerras civis, a gente não percebe essas polêmicas bastante existentes em alguns países, como Venezuela, né, que teve aquele problema com o governo da Venezuela, como, por exemplo, na Síria, a gente não tem, graças ao bom Deus, a gente não tem esses problemas aqui no Brasil. Né? Então, a gente percebe que aqui é uma área de ausência de conflitos. Então, o Brasil é um lugar que atrai população por esse motivo, atrai migrantes por esse motivo. Tá? E a questão também da disputa por terras. Aqui no Brasil, a gente tem na região norte e nordeste muitos latifúndios. Isso faz com que gere muitos conflitos na posse de terras. Tá? Então, isso aí também afasta pessoas do lugar por conta desses problemas aí de conflitos. Já as áreas que eu já citei aqui para vocês, Síria, Venezuela, Sudão, Sudão do Sul, essas áreas aí são áreas de repulsão. Por quê? Porque constantemente ocorrem conflitos armados, revoltas, revoluções, e tudo isso aí é fator de repulsão. As pessoas tendem a querer sair de um lugar desse porque ameaça a vida, não é isso? Então, elas tendem a sair desses lugares. Então, apresentei para vocês aí alguns fatores de atração populacional, repulsão populacional. As áreas mais populosas, consequentemente, são as áreas de atração. As áreas menos populosas são as áreas de repulsão. Tá? Não esquecendo dos fatores naturais que predominam também nessas áreas aí de atração e de repulsão. Tá bom? Na sequência, alguns conceitos quando a gente vai tratar de demografia, de população, que a gente precisa conhecer. Taxa de natalidade e mortalidade faz parte do contexto de população? Faz, porque as taxas de natalidade e mortalidade é o que vai determinar a quantidade de indivíduos existentes em determinado território. Tá? Então, a taxa de natalidade, essa análise é indispensável para a gente poder entender essa dinâmica populacional de aumento de contingente populacional e redução de contingente populacional no lugar. Se vai haver um crescimento vegetativo superior, significa que a taxa de natalidade será mais elevada. Vou mostrar aqui para vocês. A diferença de taxa de natalidade e taxa de mortalidade, deixa eu apagar essa parte aqui para poder colocar aqui para vocês. A diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade, a gente vai chamar de
crescimento vegetativo, tá? Temos aqui, ó, taxa de natalidade. Todo mundo sabe o que é taxa de natalidade? Quantidade de nascimentos, tá? Taxa de mortalidade, obviamente, é o quê? Quantidade de mortes. Mortalidade. Gente, a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, a gente chama de crescimento vegetativo, tá? Crescimento vegetativo ou crescimento natural. Porém, é bom que vocês entendam, usem esse contexto, esse conceito, crescimento vegetativo, porque eles são mais recorrentes nas provas de vestibulares, nas provas de concurso também que pedem geografia. Eles costumam mais usar o termo crescimento vegetativo, então você já sabe que é o crescimento natural. Quando é que ocorre um crescimento demográfico? Quando a taxa de natalidade, eita, eu coloquei nalidade, viu gente? É natalidade. Corrija aí, natalidade. Quando é que ocorre um crescimento, então, populacional? Quando a taxa de natalidade supera a taxa de mortalidade. Para que haja um crescimento populacional, precisa que a taxa de natalidade supere a de mortalidade. Tá? Então, a gente vai observar na sequência desse material que os movimentos migratórios também influenciam nisso. Porque um lugar ele não cresce somente com o número de natalidade. Ele também cresce em virtude da quantidade de migração que ocorre nesse lugar. Tá? Então, as migrações também influenciam o crescimento demográfico, também contribuem para o aumento populacional de um lugar. Nós temos também aí outro termo, eu coloquei aí na parte de movimentos migratórios, os termos imigração e emigração. Emigração com E é saída, eu saio de um território, por exemplo, eu saio do Brasil e vou morar nos Estados Unidos. Então, para o Brasil, eu sou imigrante, e para os Estados Unidos, onde eu vou chegar, eu serei uma imigrante. Tá? Então, esses termos também são necessários, a gente vai trabalhar mais detalhadamente na frente. Crescimento populacional, que ocorre devido à junção da elevada taxa de natalidade e da entrada de muitos imigrantes no território, vai ocorrer, então, o crescimento populacional. E, por fim, população absoluta e população relativa, que são termos que eu já expliquei para vocês. População absoluta, total geral da população de um lugar. População relativa, densidade demográfica, ou seja, quantos habitantes tem por quilômetro quadrado. Coloquei aí um lembrete, controle de natalidade, porque alguns países fazem controle de natalidade, já outros países incentivam a natalidade. Tá? Mais à frente a gente vai abordar esse contexto. Até a próxima aula.